Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de projeto integrador contigo. Hoje a nossa aula será sobre sumário, pessoal. Aula sobre sumário. Nessa aula, o que é um sumário? Como deve ser tratado o sumário? O que é que a gente pode fazer para que o sumário possa ser aplicado nos relatórios acadêmicos? Será que o sumário é obrigatório? Bom, tanto é obrigatória esta norma aqui, ó. Eu peguei ela pela internet, tá certo? Essa norma, ela não é minha, sempre lembrando, as normas da ABNT que a gente dá aula aqui na escola técnica, são normas que a pessoa encontra aí pela internet, alguém está distribuindo, e eu estou usando somente a mérito de estudo, tá certo? Estou disponibilizando aqui este conhecimento com vocês, tá joia? Vamos lá. Nessa disciplina, a gente vai tratar sobre sumário, beleza? O que é um sumário, qual a importância do sumário, tá? Vamos lá. Infelizmente, teremos realmente que ler sim a norma, tá? Aqui, ó, pronto, esse aqui já é um exemplo de um sumário, no caso aqui, esse sumário aqui, é um sumário da norma ABNT, tá? Mas a gente vai trabalhar os sumários relativos a relatório. Toda norma da ABNT normalmente sempre tem essa parte aqui desse prefácio aqui, tá? Que aqui no caso, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o Fórum Nacional de Normalização, as normas brasileiras cujo conteúdo é de responsabilidade do Comitê Brasileiro, tá? ABNT, Comitê Brasileiro, ó, Comitê Brasileiro. Isso aqui são algumas siglas quando a gente vai visualizar, tá? Com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a questão aqui do ABNT, tá joia? Dos organismos de normalização setorial, ONS, tá? Tem hora que a cabeça falha aqui, ó. Estou mostrando quando você visualizar lá, tá? E das comissões de estudos especiais, CE, Comissão de Estudos Especiais. Isso aqui é somente para a gente dar esse foco logo no início, liberar aqui o espaço para poder limpar, né? Aí a Comissão de Estudos, tá? O CE, formada por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte produtores, consumidores e neutros, que no caso universidades, laboratórios e outros, né, escola técnica, a gente está estudando aqui, no caso, como estudo, não, para desenvolver a norma. Os documentos técnicos da ABNT são elaborados conforme regras diretivas da ABNT, parte 2, Associação Brasileira de Normas Técnicas, chama atenção para a possibilidade de que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente, tá certo? A ABNT não deve ser considerada responsável pela identificação de qualquer direito de patente, porque normalmente norma não se patenteia, tá? A patente é uma pessoa só. A ABNT, no caso, a 60727, foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Documentação e Informação, número 14, pela Comissão de Estudo e Documentação. O projeto circulou em consulta nacional conforme o edital. Isso aqui teve um edital. O número do projeto está aqui. Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior, que no caso foi a 2003, tá? A qual foi tecnicamente prevista. Para quem não está lembrado, vamos supor aqui no caso, ó, pronto, essa edição aqui que eu estou é 2012, eu vou só mostrar aqui a vocês como consultar a ABNT, tá? A ABNT, vai lá no site. Eu tenho outros vídeos falando isso, mas vou repetir. Pronto, ABNT catálogo. Chegando aqui, a pessoa vai escrever aqui o número da norma, 6027. Aqui no caso, ABNT catálogo. Interessante que aqui no caso, essa busca ele deu diferente. Deixa eu ver se foi para o site certo. Aqui é o ABNT. Pronto, esse aqui que é o pesquisa. 6027. A ABNT catálogo e a ABNT
na qual eu faço a pesquisa. Pronto, aqui, ó, normas, temos 43, da ABNT tem duas, ó, a mais atual é essa aqui, ó, 6027, 2012, tá joia? E aqui é o valor da norma se for adquirir, tá? Eu não vou trabalhar com ela, eu só estou dando uma aula com base no conhecimento aqui disponível pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi de lá, de onde saiu o arquivo, e outros lugares foi distribuído. Bom, isso aí é um controle que eu não tenho como correr, tá? Mas a internet nos ajuda a propagar conhecimento, tá? Esse aqui é o objetivo. Então, esclarecido isso aqui, vendo que a norma está atual, deixa eu melhorar aqui a visualização. Aqui o escopo, vamos lá. O escopo, esta norma específica, especifica os princípios gerais para elaboração de sumário em qualquer tipo de documento, tá joia? Ó, sumários em qualquer tipo de documento. Isso aqui é muito importante você entender, porque às vezes a própria norma ela não pode se isentar, tá? O sumário difere do índice 6034, aqui já é uma outra norma, mas no nosso caso a gente vai trabalhar com essa norma mesmo, que aqui no caso é 6027, tá joia? Aí vamos lá. Referência normativa. O documento relacionado a seguir é indispensável para a aplicação deste documento. Para referências datadas, aplica somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplica-se as edições mais recentes. No referido documento, incluindo emendas. Aqui é referente a referência normativa, tá? Aí vamos lá, termos e condições. Aqui no caso, quando fala termos e condições, sempre que você... É até bom a gente estar fazendo a leitura dessas normas, que a pessoa às vezes, além de não querer ler a norma, a pessoa não gosta de ler a norma, e quando lê não entende que leu. Então, veja só, sempre que você for lá e for ver essa informação aqui no caso, termos e condições, ele está falando referente a palavras, algumas palavras que nós iremos encontrar, por exemplo, hiperlink, o que quer dizer índice, o que quer dizer monografia, o que quer dizer sumário, quer dizer assim vai. Aí, por exemplo, no caso aqui do hipertexto, texto ou imagem com conexão eletrônica que remete a outro documento eletrônico ou website. Índice, lista de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério que localiza e remete para as informações contidas no texto. Monografia, item não seriado, isto é, item completo constituído de uma só parte, ou que se pretende completar em um número pré-estabelecido de partes separadas. E o nosso caso, que a gente está estudando, vai estudar aqui o sumário, enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, da mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. Tá joia? Aqui tem o website, página ou agrupamento de páginas eletrônicas relacionadas entre si, disponíveis na internet. Pronto, aqui no caso a localização. O sumário deve ser localizado conforme o item 4.1 e 4.2, que está aqui, ó, 4.1, 4.2, em monografia ou em publicações periódicas. No nosso caso, a gente também, no nosso relatório técnico, que a gente vai desenvolver para a escola, a nossa atividade, vai ter que ter um sumário, tá certo, pessoal? Vamos lá. Que ele faz parte de uma documentação. Em monografias, deve ser o último elemento pré-textual. Pré-textual. Ou seja, como assim? Capa sobre capa, capa de rosto, figuras e tal. Aí o último elemento pré-textual, ainda não começou os textos, tá? Deve iniciar um anverso de uma folha, incluindo no verso, se necessário. Se necessário. Às vezes acontece de ter um sumário, aí a pessoa, em vez de fazer no verso do documento, no verso, cadê? Deixa eu limpar aqui, ficar melhor. Em vez da pessoa incluindo no verso, muitas vezes a pessoa vai fazer um sumário, e esse sumário, ele dá 2 páginas, a pessoa vai,
faz uma página e depois continua em outra. Não pode, tá certo? Não pode. Incluindo no verso. Tem que estar no verso, tá joia? Quando, claro, que passar de uma página se necessário. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independente do volume consultado. Tá? Em publicações periódicas, também deve ter um sumário. Deixa eu subir mais aqui. Deve estar localizado na mesma posição em todos os fascículos, em todos os volumes. Pode estar no avesso da folha de rosto, concluindo no verso, se necessário. Pode estar na primeira capa, incluindo, se necessário, na quarta capa. Estrutura do sumário. Eu vou mostrar no final aqui que eu peguei essa norma e acrescentei alguns exemplos de sumário, tá? Que esses exemplos eu postei também na internet, que para você ter uma noção que é um sumário, beleza? Mesmo aquela pessoa, quem já conhece, é bom entender a forma correta de fazer um sumário. O sumário deve ser conforme o item 5.1 e 5.7. Os indicativos de seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a BNT 6024. Tá? Os títulos e os subtítulos devem, se houver... Como assim, professor? Título e subtítulo. Ele, por exemplo, aqui, ó. Muito bom. Ó, os títulos e os subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título, do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Tá? Aqui é um exemplo, ó, de título. Aqui é um título, subtítulo, entendeu? Vou até fazer assim melhor. Título, vou botar um S, tá? Subtítulo, fazendo mais um 5, subtítulo, esse aqui já é o subtítulo, do subtítulo. É isso aí. Deu para entender, turma? É importante você desenvolver seu sumário nesta lógica aqui, tá? Aqui tem um título, novamente. Referências também é um título. Aqui também, no caso, é um título. Se tiver subtítulo, é o sub do sub e assim, é sub do sub do sub do sub, quanto sub for necessário. Sempre se ligando aqui, ó, que aqui fica a letra, no caso aqui, negrito, tá joia? Letra negrita, letra minúscula, e aqui no caso dos títulos, ó, todos eles de letra maiúscula, tá? Letra maiúscula no caso dos títulos, beleza? São detalhes que muitas vezes a pessoa não presta bem atenção no negócio desse. Aí quando vai entregar lá o relatório ao professor, ao seu orientador, tutor, o nome que for, né, o instrutor, ele rejeita, simplesmente risca. E às vezes não é o meu caso, pelo amor de Deus, não me pense que eu sou carrasco, mas eu já tive orientador na universidade que ele riscou a folha de sumário, deu aquele xzão lá, ó. Aí eu não entendi, quando eu peguei o documento, eu disse, poxa, que tá errado. Ele não disse, simplesmente vira aí e tal, e não é isso que eu estou querendo fazer com vocês, tá, turma? Vamos lá. Dando continuidade, aí aqui, no item 5.3, em obras coletivas, como periódicos, coletâneas, anais de eventos, entre outros, o nome dos autores deve ser grafado. Ó, o nome dos autores deve ser grafado da mesma forma que está no texto. Após os títulos e os subtítulos, recomenda-se que o nome do autor seja indicado na linha seguinte, alinhado pela margem do título do indicativo mais extenso e, se houver mais de um autor, separados por vírgula ou ponto e vírgula. A paginação deve ser apresentada à margem direita, sobre uma das formas abaixo. Aí, ó, número de páginas, aí aqui no caso, ó,
Um exemplo, 9. O número das páginas inicial e final separadas por hífen. Lembrando, o número da primeira página. Então, se é uma página só, beleza. Se você vai trabalhar lá e tem lá várias páginas, referente àquele negócio lá, vai vir do início até o final. Até o final vai ter que ser dessa forma aqui, beleza, turma? Tem que se ligar nisso, tá? Separados por hífen. Ok. Números das páginas que se distribuem no texto. Quando você vai fazer um sumário, normalmente esse tipo de sumário aqui, que é mais usado no final, assim, dos livros, não é nem final, é um tipo de índice, assim, para localizar uma palavra-chave no final do livro. Pode ser feito no sumário, mas também tem alguns casos que fica no final do livro, que vai dizendo assim, esse conteúdo está nessa página e tem dessa página até esta página. Entendeu? Se houver um único sumário, pode ser colocadas traduções dos títulos após os títulos, originais separados por sinal de igualdade. Okay? Se o documento for apresentado em mais de um idioma para o mesmo texto, recomenda-se um sumário separado para cada idioma. Para documentos em meio eletrônico, recomenda-se a utilização de hiperlink. Tá? Hiperlink lá é aquele linkzinho que a pessoa coloca para poder enviar de um lugar para o outro. Tá certo? Nem sempre é só o website. Normalmente é o website, mas a pessoa pode enviar assim um link para um arquivo, por exemplo. Aqui nas regras gerais. Eita, peraí pessoal, desculpa aqui. Regras gerais. O sumário deve ser conforme o 6.1 e 6.3. A palavra sumário, independentemente do idioma, deve ser centralizada, deve ser centralizada com o mesmo tipo de fonte utilizada para as seções primárias. Agora, vê só, como é o negócio da vida. Aqui deve ser centralizado, beleza? Vamos subir lá, vamos para a seção 6. O sumário da norma. Norma da ABNT. Não está centralizado. Era para estar aqui, ó. Se for seguir. Agora, claro, a norma ABNT é uma particularidade, tá? Que ela está seguindo uma outra norma para seguir a própria norma. É diferente. Aqui é uma norma ABNT, que tem um padrão ABNT, tá? É diferente. Mas toda a documentação que a gente for trabalhar, relatório técnico, monografia, tese, todo tipo de documentos, a regra é essa aqui, tá certo, pessoal? A regra é essa aqui. Deve ser centralizado e com o mesmo tipo de fonte utilizado para seções primárias. Recomenda-se que a subordinação dos itens do sumário seja destacada com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções do documento. Os elementos pré-textuais não podem constar no sumário. Tá? Os elementos pré-textuais. Como assim, professor? Elementos pré-textuais não podem constar no sumário. Exemplo, tabela de figura, tabela de sigla, lista de ilustrações. São exemplos de pré-textuais. Tá? E a norma, ela encerra aqui, ó. Ela vem e encerra aqui. Aí, para poder aproveitar aqui o espaço, eu peguei aqui esse exemplo aqui da internet, seguindo já o padrão. Tá aqui, ó, o exemplo que deve ser acontecido, como é o que está lá em cima. Opa, para ser batido. Cadê? Tá vendo aqui o exemplo? Pronto. Nesse exemplo aqui, ó, que a gente está vendo aqui, a única coisa que faltou aqui nesse exemplo foi a questão da palavra sumário, tá? Já faltou a palavra sumário. Vamos lá. Mas aqui já está mais completo.
dá para você ter uma ideia de como é que vai ser o seu sumário. O sumário, né, aí vai ter introdução, referência teórica, metodologia, aqui a parte do desenvolvimento, normalmente é assim, tá? Introdução, referência teórica, aqui tem a questão do desenvolvimento, aqui é o cronograma, se tiver, referências da documentação e anexo. Nesse desenvolvimento, você pode, por exemplo, metodologia, fazer outra coisa, tá? Depende do relatório, do documento que você está trabalhando. A distância aqui, ó, um espaço entre linhas e 1,5. A palavra sumário, fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo e centralizado. Tá vendo? Esta aqui é a forma que deve estar. Indicativo das seções, títulos e página, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre 1,5 centímetro, justificado. Tá? Quando se fala, pessoal, justificado, essa palavra aqui, ó, justificado, quer dizer que todo texto ele vai ter que estar, eita, que aqui está difícil fazer com o mouse, tá? Esse alinhamentozinho aqui, ó, tá? O mouse eu não estou conseguindo fazer alinhamento, mas eu quero dizer que vai ficar retinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dessa vez. Pronto. Se fala justificado assim, tá certo? Agora aqui ainda consegui. Deu para entender, né? Pronto. Justificado é isso, tá? Pronto. E se tiver mais de um caso, vamos supor aqui no caso foi necessitado sumário, trabalhar desta forma, se tiver aqui no caso de um resumo, ou fosse uma lista de ilustrações, no caso figura, a gente vai ver isso também, lista de tabela, então, sempre neste mesmo padrão, tá joia? Pronto, pessoal, é isso aí, tá? A nossa aula de hoje foi isso. Quando você for entregar lá a atividade na sala Google, você vai poder, caso não tenha um computador para poder desenvolver e está vendo pelo seu próprio celular nesse período de pandemia, pode fazer no caderno, tá? Bater a foto, me enviar. Agora você vai ter que na foto mostrar lá a régua que você, o Estado, a escola deu régua a todos, né? Quem não recebeu, dentro da sua casa, espero que tenha uma régua para poder medir lá, para mostrar, ó, que está aqui a medida, porque quando eu for ver a imagem lá, como é que eu vou poder saber se está a distância correta? Mas vamos, cada caso é um caso, tá? Isso aí é o caso mais extremo. Você que tiver o computador, pode fazer no Word e me enviar, não tem problema nenhum. Tá joia? Pronto, fica aí essa atividade, estou com saudade, tá? Espero que acabe logo esse período. E bola para frente, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!